estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Deixe o seu comentário, monte a sua playlist, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou aulas anteriores, certo? Vamos à nossa aula. Múltiplos de um número natural. Essa é a nossa aula, certo? O que são múltiplos de um número natural, tá? Quando se fala de múltiplos, é uma sequência numérica, né? E essa sequência obedece a um determinado padrão, ok? Então, especificamente, nosso estudo é a respeito de um determinado número natural. Como são, né, os múltiplos de um determinado número natural. E como você já percebe, nós ainda estamos estudando, né, a respeito do conjunto dos números naturais, certo? Exemplos aqui, nós temos o número natural 4 e os seus múltiplos. Aí estão aqui entre chaves, tá? É um conjunto de números, uma sequência. Então, os múltiplos de 4, por exemplo. Então, começa pelo 0, depois o próprio 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Depois temos aqui outro exemplo, os múltiplos de 7, né? Começa por 0, depois o próprio 7, 14, 21, 28 e 25. Pode observar que existem reticências, né? Então, esse conjunto aqui é um conjunto de números infinitos, porque os múltiplos, na realidade, são infinitos, tá? E como eu disse, existe uma padronização na sequência numérica. Então, por exemplo, o 4 aqui, ó, se você observar, ó, 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16 e assim por diante. Assim como também é no 7, olha, 0 mais 7, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21. Então existe uma padronização na sequência numérica dos múltiplos de determinado número. Também se você parar para observar, por exemplo aqui, os múltiplos de 4, se você observar, esses múltiplos aqui nada mais são do que os produtos ou resultados da tabuada do 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16 e assim por diante, né? Então sempre você pode pensar na tabuada do próprio número, tá? Para saber quais são os múltiplos de um determinado número natural. Simples e fácil, não é mesmo? Pensemos juntos. Pense assim, vamos pegar um determinado número, tá? Vamos imaginar assim, a gente não montou a sequência numérica, tá? Como no exemplo anterior. Por exemplo, do 4 a gente não montou. E aí pode surgir um determinado número e a gente precisa saber se esse número é múltiplo de um determinado número também, né? Então vamos pensar juntos. Por exemplo, temos aqui o 68. O 68 é múltiplo de quem? Tá? Essa é a nossa pergunta, vamos raciocinar. Então, como eu disse, os resultados, ou melhor, os múltiplos, são os produtos da tabuada de um determinado número. Então, como a gente faz para descobrir? Tá? A gente descobre, né, conforme eu ensinei nos vídeos anteriores, pelas regras de divisibilidade. Tá? Então, isso quer dizer que o 68 é um número que a gente pode pensar como sendo divisível por um determinado número, que é um divisor. Tá? Então, como podemos saber qual é o divisor de 68? Tá? Bom, pela regra de divisibilidade, o 68 tem o algarismo 8, né? Que é o primeiro algarismo, o último algarismo, ele é par.
Se ele é par, ele é divisível por... Então, isso significa que 68 é divisível por 2. Então, a gente pode dizer que 68 é múltiplo do número natural 2. Tá? Ele é um dos múltiplos do 2, porque 68 está na tabuada do 2. Ok? Vamos pensar em algum outro número, alguma outra regra. 6 mais... Vamos pensar, é por 3 também? 6 mais 8... 6 mais 8, quanto que dá? 14. 14 não há na tabuada do 3, então por 3 não é. Talvez seja por 4, vamos ver se é por 4. A regra do 4 é o seguinte, a gente duplica a dezena, tá? E soma com as unidades. Então 6 vezes 2, 12. 12 mais 8, 20. 20 há na tabuada do 4. Então 68 é um número que é divisível por 4. Portanto, 68 ele é múltiplo de 4 também, tá? Então 68 pode ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 4. Então, desta forma, através das regras de divisibilidade que nós aprendemos em vídeos anteriores, nós conseguimos descobrir se um determinado número é múltiplo de outro número, tá? No caso aqui a gente já descobriu o 2 e o 4. Também, lógico, ele pode ser múltiplo por ele mesmo, pelo próprio 68. Tá? Porque começa, se a gente montar aqui os múltiplos de 68, por exemplo, especificamente de 68, começa por 0 e 68, né? Então 68, o múltiplo de 68 pode ser o próprio número também, tá? Mais um exemplo aqui, 45. Por que ele é múltiplo? Regra do 2. Não é por 2, porque aqui o 5 é um número ímpar, então não sai por 2. Por 3... A gente soma os algarismos, né? Essa é a regra, 4 mais 5, 9. 9 tem a tábua do 3. Portanto, 45 também é um número que é múltiplo de 3. Mais algum outro número? 5, porque termina em 5. Então, 45 também é múltiplo de 5. Certo? Isso foi um pequeno exercício que pensamos juntos. Ok? Perguntemos juntos. Tá? Perguntemos juntos. Qual é o menor múltiplo possível de um determinado número natural? É claro, é o zero. Tá? Então o zero é zero é o menor múltiplo possível de qualquer número natural. Tá? Basta você pensar que zero faz parte de qualquer tabuada. Tá? Como eu expliquei, que os múltiplos fazem parte da tabuada de um determinado número. Tá certo? Quando um número natural é múltiplo de outro número natural, tá? Prestou atenção na pergunta? A gente quer saber aqui o seguinte: quando um determinado número natural, ele é múltiplo de outro número natural, porque até então nós aprendemos aqui como calcular os números, os múltiplos de um determinado número natural, uma sequência numérica, né? Então, a do 4, por exemplo, 0, 4, 8, 12, 16, certo? E aprendemos a identificar se um número sozinho ele é múltiplo de um determinado outro número. A gente aprendeu a descobrir, tá? Mas quando há uma relação entre dois ou mais números, como saber que determinado número é múltiplo do outro sem a gente saber que eles são múltiplos de um número só apenas, ok? Esse é o desafio. Vamos lá. Por exemplo, quando o maior número for divisível pelo menor número, tá? Essa é uma maneira de você descobrir. Antes de mais nada, quando um número é múltiplo de outro, tá? Com exceção do zero ou do próprio número, ele precisa ser maior, tá? Antes de mais nada. Então, você precisa identificar, esse número ele é maior que o segundo número? Então, já é uma pista de que ele pode ser múltiplo. Agora vamos analisar as condições para que a gente realmente se certifique de que esse número maior é múltiplo do outro número, que é o número menor no caso, tá? Então, uma relação do número maior com o número menor. Portanto, o número maior ele pode ser o múltiplo do número menor. Então, está dizendo assim, ó, quando o maior número for divisível pelo menor número, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 60 e o 15. O 60, ele é divisível por 15,
ok? Porque conforme a regra de divisibilidade aqui do 15, a regra diz que para sabermos se um número é divisível por 15, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo, o número, né, por 3 e por 5. Então 60 dá por 3 e dá por 5 ao mesmo tempo. Então 60, veja, é um número maior e 15 é um número menor. Então 60 é de fato um múltiplo de 15, porque 60 é divisível por 15, pelo divisor 15. Tá? Então essa é uma forma de você entender. Outra forma, quando o quociente da divisão entre os números for um número natural com resto zero. Então é semelhante à condição anterior. Então, 60, você pode pegar o 60, dividir por 15. Então, 60 dividido por 15 dá 4, né? Porque 4 vezes 15 dá 60. Ou seja, quando a gente fez a divisão do divisível pelo divisor, tá? Tivemos como resultado o quociente. O quociente deu um número natural, que é o 4, com resto zero. Então, isso nos atesta de que realmente 60 é múltiplo de 15. Então, é uma outra forma de verificar se realmente um número maior é múltiplo do número menor. Ok? Quando na tabuada do menor número houver o produto igual ao número maior. É outra forma. Vamos pensar assim, ó. Pensa no número menor, tá? 15 aqui no caso. Pensa na tabuada do 15. Na tabuada do 15 existe o resultado 60, ou seja, que é o produto. Então 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, 15 vezes 4, 60. Existe. Então 60 de fato é múltiplo de 15, ok? Então você veja, há várias formas de a gente identificar se esse número, determinado número, é múltiplo de outro, tá? Esse conhecimento é fundamental para assuntos próximos de matemática. Então, fixe bem essa aprendizagem, tá certo? Pensemos juntos novamente. Assim como a gente aprendeu a descobrir se um determinado número é múltiplo de outro, ele pode ser de um segundo número, tá? Essa é a pergunta. Vamos pensar juntos, ou perguntarmos juntos, né? Sim, pode. Por exemplo, aqui temos 3 números. E vamos verificar quem é múltiplo de quem. Antes de mais nada, a gente se orienta pelo maior número. Quem é o maior número? 60. Tá? A questão é, 60 é múltiplo de 15? Tá? Tabuada do 15, existe 60? Existe. E o 12 é múltiplo de 60? Tabuada do 12, existe 60? Ou a gente divide 60 por 12? Tá? 60 dividido por 12 vai dar... Quanto vai dar? Então, 5, né? 12, 60 dividido por 12 dá 5, porque 5 vezes 12 dá 60. Portanto, aqui, tanto 12 como 15, que são os números naturais menores, e eles são divisores de 60, tá? Portanto, 60 é divisível por ambos os números, tá? E 60, como é o maior número, 60 logo vai ser o múltiplo tanto de 15 e 12 ao mesmo tempo, tá? Pode ser por um ou mais números, certo? Então, essa foi a aula sobre os múltiplos de um determinado número natural que nós estudamos, tá? Nada mais é que as tabuadas, os produtos das tabuadas, né? Aprendemos como saber se um determinado número sozinho é divisível por outro ou se é múltiplo por outro, e aprendemos pegando 2 números quaisquer, né? 2 ou mais números quaisquer, quem vai ser o múltiplo de outro. Aprendemos que primeiro tem que ser o maior. E aprendemos as diversas formas de descobrir isso. Certo? Bem, amigo estudante, estamos terminando a aula de hoje. Continue revendo essa aula, continue compartilhando. Até a próxima aula. Bom estudo!